Olá, Irmandade Literária! Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada! Para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no meu canal, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho este canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre livros. Se você não é inscrito, eu peço com gentileza que você se inscreva, né? Deixe seu joinha, seu like, ajuda o meu trabalho aqui literário no YouTube a crescer, se expandir com a sua ajuda, com a sua colaboração, deixando um comentário construtivo, o que você está achando do canal, o que pode te melhorar, para que possa aperfeiçoar ainda mais, correto? De maneira educada, equilibrada. De coração, venho aqui agradecer aos 481 inscritos e inscritas. Dando continuidade aqui aos projetos, livros que eu estou fazendo, né? Como todo mundo sabe, eu estou fazendo um projeto de 3 livros. Esse agora, no que eu vou falar agora, que é As 48 Leis do Poder, do escritor Robert Greene. Todos os contos de Tolstói, já estou finalizando o primeiro volume. Inclusive, ontem, sábado, eu publiquei o 26º conto, dá uma olhadinha lá no canal, tem coisa boa lá. E eu dei uma paradinha, estou fazendo também um projeto sobre Ravensbrück, que é o campo de concentração de mulheres. Durante essa semana aqui eu vou colocar mais vídeo dele, porque eu tive que parar aquele livro um pouquinho ali, porque, meu Deus, é um livro triste, difícil, complicado aquele livro, porque você não vê uma esperança naquele livro. É uma coisa difícil, mas eu me propus, com toda essa dificuldade, a continuar a fazer a leitura deste livro, desse projeto, e essa semana que vem eu dou continuidade. Então vamos lá. Esse aqui é um vídeo, eu vou fazer dos vídeos mais curtos, e desse momento eu vou concordar com o Robert Greene, como eu já disse, que este livro não é um livro politicamente correto, mas é um livro que faz você pensar sobre a vida e pensar principalmente sobre liderança. Eu estou fazendo um comentário sobre a opinião do Robert Greene, não sobre a minha opinião, Alexandre Rocha. Tá certo? Neste caso aqui, ele vai apresentar várias histórias. Eu vou fazer duas passagens de dois trechos do livro, que tem vários trechos, mas essas duas eu acho mais interessante. Sobre o nome dessa 24ª lei. Represente um bom cortesão. Represente um bom cortesão. Deixa eu só falar direitinho aqui. Eu decorei tanto... Não, eu falei errado, perdão. Represente o cortesão perfeito. Represente o cortesão perfeito. A 24ª lei. Tá, vamos lá, dando continuidade. Bom, nesta lei aqui, ele vai dar destaques de várias pessoas que foram bons cortesões e maus cortesões. Porque assim, o que o nosso amigo Google ele disse? Cortesão. Cortesão é uma pessoa que está frequentemente presente na corte nobre de um rei ou outra personalidade real. De forma geral, trata-se de um homem que compõe uma corte. Em outras palavras, uma pessoa educada, refinada, gracioso, enfim. Então, vamos dizer que ele é até um conselheiro do rei. Vamos dar um exemplo aqui que ele fala. Todo mundo sabe quem foi Alexandre, né, o Alexandre o Grande da Grécia. Ele tinha uma intimidade muito grande com Aristóteles, sobre as dúvidas, sobre vida, sobre guerras. Ele é um conselheiro, né? Eu não sabia dessa história. E nas suas campanhas que Alexandre participou, Aristóteles mandou tipo um pupilo seu para ir lá acompanhar ele, era jovem, basta ideia que era mais ou menos da idade de Alexandre também na época, para orientar ele e tal. Só que esse discípulo de Aristóteles não era um cara muito disciplinado. Ele não entendia que Alexandre o Grande tinha o poder da espada, do poder, do dinheiro, da riqueza, enfim. E ele achava que, como ele era um pupilo de Aristóteles e que ele era muito intimidade com... Foi indicado por Alexandre o Grande, por Aristóteles, para ir nas campanhas de Alexandre o Grande, nas guerras, ele achou que ele devia falar o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse, ser um certo controle emocional, equilíbrio. Ele foi infinizando tanto Alexandre o Grande, que Alexandre acabou o matando. Né? Tem uma outra parte aqui também, de um homem, a pronúncia dele é meio complicada aqui, não vou falar para não ser correto.
Diz que ali no século XVIII, mais ou menos, ele era um homem que era como se fosse um estilista de hoje, né? Então ele é um cara muito refinado em moda, sabia como a pessoa deve se vestir. Se alguém tivesse calçando um sapato, uma roupa errada, todo mundo ia lá, ele dava opinião, todo mundo lá trocava de roupa. De tamanho respeito, de tamanho notariedade que ele tinha. E aí, o que aconteceu? Ele achou que ele deveria falar da maneira que ele quisesse, com quem ele quisesse. E aí ele teve uma intimidade, uma proximidade com o príncipe de Gales. E esse príncipe de Gales, um homem rico, bem sucedido e tal, ele era um homem ali, digamos assim, de porte físico, vamos dizer, não sei se é a palavra correta, um cara meio gordinho, meio, né, acima do peso e tal. Então assim, por ele achar que ele era um homem bem sucedido, um homem rico, tinha uma certa propriedade, uma certa notoriedade na sociedade, ele achou que deveria falar com aquele da maneira que ele achasse que lhe convinha. Porque ele era um homem de poder, de dinheiro, tinha sua influência, mas não respeitando o príncipe de Gales. E aí, uma certa vez, esse príncipe de Gales o convidou tipo, para ir na casa dele e tal, para comer, para jantar, que é um tamanho, né? Tamanho respeito, né? Enfim. E aí, esse homem, esse estilista ali, esse educador de modas, como chamou, apelidou, olha bem, o príncipe de Gales de Big Ben. Dá uma olhadinha nisso, de Big Ben. Aí eu respeito. Né? Sendo que isso, né, o tamanho de desrespeito, uma petulância, uma arrogância, enfim. Aí nesse dia que ele estava na casa desse príncipe de Gales para jantar, almoçar, coisa do tipo assim, ele percebendo que a comida estava demorando para chegar tal, aí ele disse, né, pro príncipe de Gales, olha, toque o sino, Big Ben, toque o sino para ver se a comida anda, né? Aí o príncipe de Gales tocou o sino, veio o valete, né, que é tipo um mordomo ali, um governante ali da casa, ali, digamos assim, foi até lá a mesa, mandou que abrisse a porta, mostrou a porta da rua para esse homem estilista de moda ali, e direcionasse ele para a rua. Ele nunca mais viu o príncipe de Gales, ele nunca mais o admitiu, pelo tamanho de desrespeito. Então, às vezes, você tem que ser o moderador das palavras. Ser um cortesão perfeito, na visão de Robert Greene, não é que você tem que ser um puxa-saco, um pelego, um imbecil, né? Aquele que faz de tudo para subir na vida, mas você saber na dosagem certa, porque na visão de Robert Greene, no caso aqui, esse estilista, esse homem de influência de modas, ali ele estava usando total respeito. Ele não tinha entendido, ele tinha que ter um entendimento que ele não estava falando com qualquer pessoa, que por mais que ele seja um homem bem sucedido e rico, ele tem que saber respeitar, não sobre o príncipe de qualquer outra pessoa, ou fazer uma piada pela estatura física da pessoa, entendeu? Mesmo caso, por exemplo, né, do pupilo ali de Aristóteles, né, que foi acompanhar por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande queria o conselho dele, mas ele achou que deveria falar do jeito que ele queria, não respeitando a autoridade de Alexandre o Grande. E aconteceu que ele morreu. E aí eu vou pegar duas partes interessantes aqui que o Robert Greene fala na opinião dele. Quando for perguntar a sua opinião, dê uma opinião bem bem eficaz, mas sem parecer agressiva. Nas maneiras como você critica uma pessoa, principalmente uma pessoa que está acima de você, mesmo que você sabe que você está certa, ela está errada, mas não faça que as pessoas peguem a sua ideia, a ferro e a fogo, engoela abaixo. E só expresse a sua opinião se perguntarem ela. E se mesmo você expressando a sua opinião eles fizerem diferente, não demonstre irritância, não remostre que você está chateado com aquilo. Não caia na provocação, principalmente quando a pessoa está tentando de tudo que você prefere, quer subir, mas debaixo puxando o tapete, de maneiras levianas, de maneiras não ortodoxas, digamos assim. Principalmente as pessoas que estão perto dali, de uma liderança que
para subir, sempre tem aquele presentinho, tem aquele manemolejo para conseguir as coisas. Tome cuidado, fale menos. Tem uma frase eu acho interessante que no YouTube alguém falando para uma pessoa assim, olha, eu me fiz de bobo para você se achar inteligente, eu me fiz de bobo para você eu me fiz de bobo para você se achar inteligente, uma coisa assim do tipo, sabe? Eu me fiz de bobo para você não passar vergonha. Então, não conte muito sobre a sua história, evite piadinhas, evite fazer críticas muito fortes para a liderança, porque, por mais que você esteja certo, diga mais uma vez que isso é a visão do Robert Greene, não é a minha. As pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. As pessoas não estão preparadas para escutar a crítica. Principalmente as pessoas que criticam demais, que falam demais. Elas têm a tendência de elas caírem, elas têm a tendência de cair em contradição e cair em feio. A pessoa que gosta de criticar demais, que se acha dono do microfone da verdade, ela tem tendência de se passar por uma pessoa soberba, perversa, mal criada, sem educação. Uma pessoa que principalmente, porque a pessoa que critica além do limite, ela tem uma tendência de quê? De uma pessoa que se diz puritana, mas não é, dona da verdade, e todo mundo começa a afastar dela. Todo mundo, quando chega perto dela, fala apenas o necessário. Por quê? Porque ela usa disso para destruir as pessoas, para manipular as pessoas. Então tome cuidado com a crítica, tome cuidado com o que você faz com as pessoas. Não mostre muito sobre você para as pessoas, principalmente para a sua liderança. Quando você tiver uma ideia, se tiver a permissão de você dar sua ideia, faça. Se você achar que as pessoas estão impedindo de você falar, não faça. Tem uma outra parte também aqui, não, faça apenas o seu, não queira fazer assim necessário. Aí você pode imaginar, poxa, mas como assim? Faça aquilo que uma tarefa que foi determinada a você. Se pedir para você fazer uma outra tarefa, você faz o que te pediram. Não tenta criar aquela pessoa que ajuda demais, que seja aquela pessoa muito demonstrativa demais, aquela que ajuda todo mundo, bonzinho, porque essas pessoas têm tendência de cair. E repito, no qual o Robert Greene fala, acreditado, né? Em assim, brasileiro, a língua é o chicote do corpo. Né? Quando você fala demais, quando você acha que você tem razão, quando você acha que com fé você fere, com fé você será ferido, você cai na sua própria armadilha. Ela só se enforca. Né? Quando a pessoa tem, e você observa isso, fica longe disso. E aqui tem uma parte que eu estou pegando o livro aqui que eu achei interessantíssima. Essa parte que eu vou ler porque que é muito atual para o dia de hoje. Aqui está, vou pegar um pouquinho de luz aqui, só um minutinho, só por favor. Opa, peraí, aqui ó. O homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos, dos seus olhos. Eu vou tirar um pouquinho o óculos aqui, eu vou enxergar melhor. O homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos, dos seus olhos, do seu rosto. Ele é profundo, impenetrável. Ele dissimula maus ofícios. Sorri para os inimigos, controla a irritação, disfarça as suas paixões, desmente o seu coração, fala e age de modo diferente do que se faz, do que está sentindo. Jean Labrunière. Então, aqui no caso que ele fala, é assim, o homem o cortesão que tem o dom da palavra, que tem um certo cuidado, que não cai na irritação, que não dissimula, não é uma pessoa dissimuladora, uma pessoa duas caras, e controla até o seu coração, o seu âmbito, a raiva, a ira, ele tem desde sobreviver em qualquer ocasião da sua vida. E aí, tem uma parte que eu achei também interessante, essa aqui eu não posso deixar de falar, a gente ouviu aqui para não cair, que é a página 53, aqui ó, essa parte que eu achei interessantíssima. É preciso acalmar todos aqueles que um dia
possam vir a prejudicar você, desviando seus ressentimentos e invejas direcionados à hostilidade deles para outras pessoas, traduzindo os invejosos da vida. É melhor apagar temporariamente o seu brilho do que sofrer as pedradas da inveja. Isso que eu acho interessantíssimo. É melhor apagar temporariamente o seu brilho do que sofrer as pedradas da inveja. O que mais tem? Tá? Você se recuar, às vezes, em certas ocasiões, não é você ser fraco, é você ser inteligente. Tem uma parte aqui também de um artesão. Aqui eu estou falando da época da França, ali do príncipe do Luís XVI, né? Que ele estava ali, é um arquiteto ali, um planista jovem, né? Ali. E tinha muitos outros arquitetos muito mais experientes, né? E ele... Peraí, gente, só ajeitar um pouquinho aqui. Aí. Ó, deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Aí, pronto. Tá melhor. Tinha muito mais experiência para cuidar daquele palácio de Versalhes. Mas o mais interessante, mesmo ele sabendo que ele tinha uma menos experiência do que os outros arquitetos que poderia desempenhar ali a reforma do Palácio de Versalhes, mas ele tinha uma diferença: a inteligência emocional. Ele sabia muito bem como fazer a pintura, como fazer todos os pisos, como fazer toda a decoração, mas sabendo como o rei era muito vaidoso, e como todos são, né, os reis da sua época, ele sabia como fazer. Só que ele demonstrava para o rei que ele tinha respeito por ele. Então ia lá, mostrava as plantas pro Luís, como isso é feito, como isso é feito. E se ele queria mudar alguma coisa, se quisesse fazer uma concertação que ele achava, mesmo ele sendo arquiteto e o rei praticamente não sabendo de nada, mas era o rei que ia morar ali, era o rei que ia dormir ali, né? Então ele mostrou respeito. Não adianta você querer decorar uma casa do seu jeito, mas não é você que está fazendo, não é você que vai morar naquela casa, não é você que vai dormir naquele palácio, né? É o que falta: inteligência emocional, é a famosa arrogância para você achar que você sabe demais. Então ele criou muito apreço, o rei criou muito apreço por ele. Então criou muitas invejas. Aqui eu acho mais interessante aqui que o Robert Greene fala que às vezes é melhor você não demonstrar o seu brilho, a sua competência, para você evitar as pedradas invejosas. Porque o que um invejoso é? Eu tenho duas maneiras de ver um invejoso. Primeiro, é aquele que muitas vezes tem um poder aquisitivo muito melhor do que o seu, mas ele se acha no direito de que ninguém pode ser feliz em qualquer área da vida, só ele, porque ele se acha superior, ou ela superior. O invejoso geralmente, ele às vezes também, ele gosta que ele seja o centro da atenção. Ele não gosta que as pessoas evoluem, crescem. Ele pode ter um carro de 200 mil, mas se o outro tem um carro de 10 mil, é feliz que ele cai 10 mil, ele não aceita isso. Ele se pergunta para si mesmo por que uma pessoa pode ser feliz com um carro desse, né? São pessoas inseguras, são pessoas desonestas, intelectualmente desonestas em todo sentido da vida. Então o Robert Greene faz umas pinceladas que é importante você se atentar. Então, você representar o perfeito cortesão não significa que você está deixando as pessoas humilharem você ou te tratar da maneira que lhe convém. É você falar o que é na hora certa, no momento certo. Isso se pedir sua opinião. E evite ter alguns transtornos, algum embate, principalmente com liderança, porque isso pode destruir a sua carreira e também você pode levar até a morte, como eu dei exemplos aqui de várias pessoas, né? Várias histórias aqui do que o Robert Greene nos apresentou aqui. Então, e aí que ele fala uma coisa, principalmente se tem também uma bajuladora, que para subir na vida usa de todas as maneiras possíveis para sobreviver, para ter algo que eu quero, que elas querem. Então, para você subir na vida, o que você pode fazer? É aquele ditado, de acordo com Robert Greene, vou deixar isso bem claro. Dê um passo atrás, 2 passos atrás, para você dar um passo atrás, ou para 2 dar na frente. Dê um passo atrás para você depois dar 2 para frente. Use inteligência emocional.
Às vezes você ser um bom cortesão ali, representar um bom cortesão, e você tratar bem de maneira honesta a sua liderada, você pode ter certos benefícios, né? Falar as coisas certas, porque existe algumas lideranças que nunca vão estar satisfeitos com nada. Sempre tem razão, sempre tem um motivo. Se você consegue fazer uma coisa e eles não estão satisfeitos, é de outro jeito. Se eles não verem um defeito, eles vão arrumar um defeito. Isso eu vejo muito mesmo, né? Se não tem um defeito, eles arrumam um defeito para, né, para mostrar ao superior deles que estão vendo tudo ali. Então evite o embate, né? É aquela famosa história, não bata tambor para maluco dançar, né? E, é claro, coloca a sua opinião de maneira contundente, mas sem ser agressivo. Tome cuidado com o que você fala, com quem você fala ao seu redor. Robert Greene dá eu achei sutil essa lei aqui. De todos que eu achei, que eu falei, que eu repito várias vezes, que não um livro politicamente correto, mas ele não deixa de ter certa razão em certas coisas. É interessante isso, certo? É bem interessante. Imagina os detalhes, como você se portar com pessoas de sua liderança acima de você, como falar, de que jeito falar, tomar cuidado com os bajuladores fofoqueiros, os invejosos, que estão numa oportunidade para puxar seu tapete, para te podar, para destruir sua carreira, né? Às vezes falar pouco é necessário, não cair na irritação, não cair na provocação, que é difícil, trabalhar isso em você. Robert Greene, neste conto aqui eu gostei, certo? Evite, né, escândalos, evite onde tem muito barulho, onde tem zuzum, tente falar apenas o necessário, né? Repito, não é preciso não permitir, eu tenho uma frase que é o seguinte, né? Se você permitir que as pessoas te tratem da maneira que convém a elas, isso vira hábito. O hábito vira vergonha. A vergonha vira desrespeito. Então, tome cuidado. É a maneira de você falar da maneira certa, do jeito certo, respeitando a liderança, tendo cuidado. Se você fez o seu melhor e a pessoa ali não gostou, ou você botou crítica, ok, escuta, entende isso, deixa ela com a verdade dela ali e segue seu caminho, né? Tente da maneira certa a falar as coisas do jeito certo, no momento certo. Cada um tem sua verdade, cada um tem, né, seus pensamentos. Eu estou evitando aqui falar aqui nas coisas, né, no momento certo. Mas esse conto aqui, essa lei do Robert Greene aqui, eu gostei mais. Represente o cortesão perfeito. Fale no momento certo, na hora certa, do jeito certo. E se for necessário você se afastar um pouco e tirar o seu brilho para não cair na mediocridade, na mesquinharia, da perversidade, dos invejosos, daqueles, né, sem futuro, enfim, se afaste. Ou de pessoas que querem subir na vida de maneiras não muito ortodoxas. Eu gostei. Desse conto aqui eu gostei. Desse conto não, desculpa, dessa lei. 24ª lei do Robert Greene. Represente o cortesão perfeito. Gostei. Bom, mais uma vez aqui, gente. Eu falei que eu falei em 10 minutos e não consegui. Quero agradecer mais uma vez aqui aos 481 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. O seu joinha, a sua inscrição é importante para o crescimento aqui do canal. Deixa também aqui, clica no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube possa notificar você, para que você possa ver aqui meus vídeos. Deixa um comentário também construtivo que você está achando do canal, que está achando aqui desses projetos também. Em agosto, segura, vem coisas novas aí pro canal, várias novidades no canal. Eu vou fazer umas gravações externas, que não é aqui no meu quarto, aqui na minha casa. E aguarde, tem coisa boa aí, tá bom? Então é isso. Agradeço mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até o fim, até o final. Não se esqueça que a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. E só mais um detalhe, estava esquecendo aqui. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando um livro do Cormac McCarthy,
Estela Mares. E vou entregar para qualquer parte do Brasil, tá? Quando o canal completar 500 inscritos. Esse sorteio só vale para as pessoas que são inscritas aqui do canal, beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço, fique bem e não se esqueçam, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!